Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 15 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. A confissão do crime. Condutor que atropelou mãe e filha em Porto Alegre presta depoimento à polícia. O motorista de aplicativo disse que estava acima da velocidade permitida. Ele fugiu sem prestar socorro porque teria se assustado. A estudante de 19 anos foi enterrada hoje. Fim da linha. Prefeito de Porto Alegre sanciona a lei que proíbe a atividade de flanelinhas na cidade. A partir de amanhã, quem for flagrado descumprindo a determinação pode ser multado ou até preso. Você concorda com essa decisão? Participe pelo nosso Facebook. Em seguida, a gente mostra a tua opinião. A fúria da natureza. Temporal atinge a capital gaúcha no final da tarde. A chuva forte e rajadas de vento assustadoras. Alagamentos, queda de árvores e postes e transtornos no trânsito. Ao vivo, a gente atualiza a situação e dá orientações de segurança. Tem também a previsão do tempo completa para as próximas horas. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E foi um final de tarde daqueles assustadores aqui em Porto Alegre, gente. Aqui em cima do Morro Santa Teresa, a sensação era como se fosse um mini tornado na cidade. As rajadas de vento fortíssimas. Tá aqui as imagens. Essas são imagens aqui, ó, pouquinho antes. Essas são imagens aí da aproximação desse temporal todo. Ali do lado direito da cidade, a gente percebe ainda as nuvens coloridas pelo sol no final da tarde. E agora sim, a aproximação do vento, né? O vento começou mais forte, começou a movimentar as árvores aí. E aí alguns colegas subiram ali na parte mais alta da TV para fazer o registro dessa aproximação. Olha, a sensação foi essa. Foi um mini tornado, foi muito assustador o que a gente viveu aqui no SBT, na sede, porque as janelas não seguraram a força do vento, alguns vidros quebraram. E aí sim, a chegada das rajadas de vento mais forte e de toda a chuva ali para o lado do Lago Guaíba, não deu para ver mais nada. Ficou praticamente invisível a parte mais ao sul da cidade, mais ao centro da cidade. Agora aí, ó, alguns carros, né, ali embaixo, a gente torcendo para que ninguém se ferisse, para que nada voasse aqui de cima do Morro Santa Teresa, justamente porque o vento era muito forte, né? Agora imagens aí da aproximação, um tempo mais aberto. O que nós temos mais na sequência aí, Luciano? Imagens aí da Correia Lima, né? Alguns ônibus e carros passaram, um telhado aqui da nossa cobertura de cima do deck também se desprendeu com a força do vento. Realmente foi algo assustador, né? Não foi só aqui no Morro Santa Teresa, teve aí bairro Menino Deus, bairro Praia de Belas, né? Além da capital gaúcha, essa aproximação do temporal no interior. Uma foto de Carazinho, olha essa imagem, a escuridão das nuvens, né? Isso tudo já no meio da tarde, mais para o fim da tarde. Agora a gente troca, tem fotos aqui da região carbonífera. Olha a grossura das nuvens, nuvens carregadas realmente bastante fortes. Choveu também com força na região carbonífera. No centro do estado, várias regiões do nosso estado também. Olha só, a chegada das nuvens, né, da força do vento, né, um efeito time-lapse, como se chama, né, a chegada toda, né, desse temporal todo também em Santa Maria. A gente já atualiza as informações de outras regiões do estado. Aqui em Porto Alegre realmente foi forte. Agora a gente vai para o sul do estado, tem Pelotas também. Olha só, a cidade toda coberta, né, por nuvens densas, nuvens carregadas realmente. Essa junção desse calorão todo com uma massa de ar mais fria que se aproximou, né? Era a previsão já, né, da aproximação da chuva a partir de quarta-feira, mas ela veio com força. Ela veio com força nesse momento, não chove ainda em Porto Alegre nesse momento, né? A chuva se aproxima ali da região de Guaíba. Já já a gente vai mostrar a aproximação de mais uma chegada das nuvens carregadas aqui em Porto Alegre. Em seguidinha,
Daqui a pouco tem atualização, a Giza Guerra está na rua, tem link ao vivo, a Estael Cias também vai entrar ao vivo aqui para atualizar a previsão do tempo. Será que continua chovendo aqui na região metropolitana, na capital, com toda essa intensidade? Em seguidinha, olha só, imagens ao vivo agora, a chuva, a tormenta toda já passou, a gente percebe que há grande movimentação de carros aí em direção à Zona Sul, via Avenida Beira Rio, Edivaldo Pereira Paiva, muita gente saindo da região central e se deslocando para a Zona Sul. Já já a gente atualiza todas as informações desse mini tornado que atingiu Porto Alegre no final da tarde. Agora a gente fala de um outro assunto, a velocidade que se transforma em crime. Eu estou falando sobre o caso de atropelamento que terminou em morte aqui na capital. O motorista que atropelou mãe e filha confessou que estava acima do limite de velocidade permitido. Assumiu o risco. A Brenda, estudante de 19 anos, foi enterrada hoje em Porto Alegre. Uma despedida marcada pela revolta e pela dor. O corpo de Brenda Vargas Carrales, de 19 anos, foi velado no cemitério São Miguel e Almas de Porto Alegre. O sepultamento ocorreu no fim da manhã. A Brenda era uma pessoa assim muito querida, sabe? Uma pessoa bem amada. Ela cuidava dos sobrinhos, né? Os amigos dela, inclusive, estão ali no velório, chorando bastante. A jovem morreu atropelada na noite de segunda-feira na Avenida Aparício Borges, zona sul da capital. Imagens das câmeras de segurança mostram mãe e filha atravessando a rua lateral na faixa de segurança. Antes de chegar na parada, elas são atingidas por um veículo em alta velocidade. Brenda é jogada contra o para-brisa e cai a cerca de 40 metros. A mãe da jovem, Kátia Silene Vargas Moreira, de 42 anos, fraturou as duas pernas. O veículo era locado. O condutor é motorista de aplicativo e se apresentou à polícia em seguida, por volta das 5 da tarde. Em depoimento, contou que estava indo buscar a esposa na Zona Norte. Ele viu só uma mulher, né? E quando ele percebeu, já estava em cima, não teve tempo de fazer nada. O jovem não tem antecedentes criminais e disse que fugiu por medo. Ele teve medo de ser linchado, então ele seguiu adiante. Em seguida, ele lembrou que um amigo morava próximo, parou, né, deixou o carro na rua, parou ali, solicitou auxílio, né, para esse amigo. O motorista deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena prevista é de 2 a 4 anos e pode aumentar com o agravante da omissão de socorro. A polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado da perícia para concluir o inquérito. O motorista vai responder em liberdade. A alta velocidade ali demonstra a imprudência desse motorista, e ainda tem uma causa de aumento ali, que foi o fato, um aumento de pena, que é o fato dele não ter parado para prestar socorro. O atropelamento é a fatalidade que se transforma em crime quando se assume o risco de dirigir acima da velocidade permitida e um agravante de não prestar socorro. A gente sabe, as pessoas, cada um reage de uma forma. Ficou assustado, teve medo de ser linchado, tudo isso vai estar no inquérito. Mas como uma pessoa comum, como eu, como você, pode se transformar num criminoso em questão de segundos? O trânsito provoca esse tipo de situação. Por isso que é preciso ter a direção defensiva, respeitar as leis de trânsito, para que a fatalidade não nos transforme em criminoso. Homicídio culposo vai responder em liberdade. Agora a família dela, a mãe, continua em recuperação no HPS de Porto Alegre. Nem no enterro da filha pôde ir em função de todos os ferimentos que apresentou. Que fique o alerta para todos nós, pedestres e motoristas. A gente volta a falar agora, tem uma imagem aqui da Correia Lima, né, Luciano? Correia Lima aqui, pertinho do Morro Santa Teresa. Ali, ó, uma árvore caiu em cima de um carro e também um pouco antes dessa árvore, um poste de luz, um poste de concreto, não resistiu à força do vento. Também caiu ali na mesma quadra, no mesmo trecho da avenida da Rua Correia Lima, aqui pertinho do SBT, do Morro das TVs, aqui como se fala em Porto Alegre, aqui ó, agora o poste aí caído no chão. Risco de choque, risco de não se aproxime, essa é a orientação mais correta. Vizinhos, moradores, não se aproxime. A Companhia de Energia Elétrica já deve estar se deslocando para esse local para fazer aí o desligamento da energia nesse ponto. Agora a gente volta a falar, continua falando disso,
e aciona a Giza Guerra, que tem mais informações ao vivo. Ela está na orla e o temporal lá ao fundo, atrás da Giza, começa novamente a se aproximar da capital, né, Giza? Boa noite. Isso mesmo, Chemali. Boa noite a ti, boa noite a todos. Aliás, estávamos na contagem regressivas para poder conversar justamente para mostrar isso, né? O céu mais uma vez se carregou, ficou muito escuro. A gente acompanha a incidência de relâmpagos com uma certa frequência aqui, até um pouco assustadora. E, Chemali, tu falavas da questão das árvores caídas. Esse é o cenário que a gente acompanhou no trajeto vindo para cá. A orla, neste momento, está sem energia elétrica. A gente acompanha muitos galhos caídos. No próprio chão aqui também a gente vê muitos pedaços de árvores, né? Não chegam a ser galhos maiores, mas enfim, a gente vê que o vento realmente fez um estrago muito, muito grande aqui na orla do Guaíba. São vários trechos com galhos caídos e, além disso, ainda há pontos sem energia nos semáforos, ou seja, o que acaba complicando um pouco mais o trânsito. Aliás, a EPTC faz um alerta sobre diversos pontos onde houve queda de árvores e bloqueando o trânsito, a Avenida Icaraí, também a Avenida Oswaldo Aranha, bem em frente ao Auditório Araújo Viana, e na Avenida Ganso, aqui no bairro Menino Deus, também uma árvore que acabou caindo em cima de um veículo. Chemali, há pouco a gente também chegava, né, de uma pauta na região metropolitana, passamos aqui pela orla e acabamos também acompanhando que os tapumes aqui que cercam a usina do gasômetro para a revitalização vieram ao chão, tombaram. A única parte que se manteve em pé foi justamente a parte que fica atrás, né, ou na frente, dependendo aí do ângulo, da parada de ônibus aqui em frente à usina, que acabou então ajudando a segurar. A força do vento, Chemali, nesse momento aqui, ela impressiona. E isso também causou todo um prejuízo, todo um dano para quem tem aqueles quiosques na parte mais baixa da orla. Houve dano, houve quebra, os comerciantes estão no local, vão ter que passar a noite aqui para cuidar justamente do seu local de trabalho e vão ter que arcar com mais esse prejuízo. Chemali, num período de 15 minutos, de acordo com a Metsul, a temperatura aqui em Porto Alegre baixou de 35 graus para 27 graus. As rajadas de vento no aeroporto Salgado Filho chegaram a 72 quilômetros por hora, justamente nesse momento em que a chuva começa a engrossar, Chemali. Tá certo, Giza, obrigado. Se protejam aí vocês e a equipe, retornem em segurança para cá. Em seguidinha, a gente volta a falar. Daqui a pouquinho, aqui no Segunda Edição, mais informações sobre o temporal que atingiu o nosso estado agora à tarde e também a previsão do tempo completa para os próximos dias. E ainda um assunto polêmico. Foi sancionada agora à tarde a lei dos flanelinhas. Agora quem cobrar para cuidar de carros na capital poderá ser multado ou até preso. A gente volta já já. SBT Rio Grande. Segunda edição ao vivo para todo o nosso estado e para falar justamente da previsão do tempo, a meteorologista Estael Cias conversa comigo agora ao vivo, porque o temporal que chegou aqui na capital, né, Estael, foi assustador. Eu lembrei daquele tornado, aquele temporal fortíssimo que atingiu a nossa cidade em janeiro de 2016. A sensação aqui de cima do morro era realmente de muito medo. O que dá para dizer? É o calorão que se encontrou com uma massa de ar fria. Qual é a explicação para isso, Estael? Boa noite. Muito boa noite, Chemali. Boa noite a todos os telespectadores. Verdade, tem uma semelhança assim, no comportamento da instabilidade que avançou do Vale do Rio Pardo em direção a Porto Alegre. Afetou dessa vez mais bairros ali da parte central e sul do estado, mas são fenômenos diferentes. Está associado a uma condição atmosférica até parecida. Tivemos 37 graus em Campo Bom, 35 graus em Porto Alegre. Naquela situação de janeiro de 2016, também havia forte aquecimento antes da chegada da chuva, mas o ingrediente que trouxe essa severidade aos temporais no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre hoje, é justamente o contraste térmico. Temos uma intensa massa de ar frio chegando, avançando pelo sul do continente, até com previsão de neve no sul do hemisfério, ali no Chile, também na região do sul da Argentina. E esse ar frio, em contraste com esse ar quente, muito quente sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é que trouxe essa severidade aos temporais hoje no território gaúcho e também afetando a capital, que teve aí 72 km por hora de rajadas de vento no aeroporto, na Zona Norte. Provavelmente ali naquela região da Orla do Guaíba, as rajadas de vento foram muito mais fortes, mas infelizmente não temos uma medição ali naquele local.
E a chuva também bem irregular nas cidades. Pontos mais ao leste, norte, tiveram 5 milímetros e outras áreas, certamente, chuva de 30 a 40 milímetros. A gente viu também alagamentos, chuva pesada associada a essa instabilidade que chegou à capital, Chemaly. Agora, Estael, esse tipo de chuva, ele chega a amenizar um pouco a estiagem, a seca que a gente está enfrentando nesse verão? Essa é uma grande expectativa, né, dos produtores, principalmente. Claro que é uma chuva muito bem-vinda. O problema é que é uma chuva de um intervalo muito curto. Nós tivemos ontem à tarde a instabilidade chegando pelo oeste de forma isolada. Hoje choveu ainda com essa característica, a chuva mais forte foi isolada. E amanhã, sim, nas próximas horas e na madrugada desta quinta-feira, a chuva mais generalizada na metade norte do estado, com acumulados que podem ficar entre 50 e 100 milímetros. Acredito que nessas áreas da Serra, do Planalto, divisa com Santa Catarina e Missões, o volume de precipitação poderá ter um benefício maior para o setor agrícola e para as áreas afetadas por estiagem, mas não resolve. A estiagem, para ser resolvida ou revertida, precisa de um período longo de chuva e com bons acumulados, e já na sexta-feira tem melhora no tempo, Chemaly. Tá certo, Estael. Obrigado pelas informações. Eu sei que amanhã você está ao vivo aqui com o André também para atualizar. Vai estar monitorando todas essas questões dos mapas, o movimento todo do tempo aqui. Até amanhã. Uma boa noite para ti, Estael. Obrigado. Até amanhã. Vocês viram, né, gente? Porto Alegre tem como botar a imagem de novo, imagem ao vivo. Porto Alegre teve um apagão agora. Tá aí, ó. Tá aí a imagem ao vivo. Né? Mais uma vez aí a capital enfrentando queda de luz. Hoje à tarde tivemos uma questão de um incêndio de uma estação aí, da subestação da CE na Tarso Dutra, que afetou bastante muitos lares aqui, muitas casas. Havia 18 mil clientes sem luz ainda antes da chegada desse temporal todo e agora um verdadeiro apagão na área central aqui de Porto Alegre. Olha só, imagem, muita gente voltando para casa até a Zona Sul e lá na usina do gasômetro, onde estava a Giza Guerra ainda há pouco, completamente no escuro. Em seguida a gente vai atualizar essas informações. A gente fala de polêmica agora, polêmica daquelas com a cara de Porto Alegre. Foi sancionado hoje pelo prefeito da nossa capital a chamada Lei dos Flanelinhas. Agora, quem cobrar para cuidar de carros aqui na capital poderá ser multado. Converso aqui com o Andrei Rosseto. Andrei, boa noite a ti. Qual é o valor dessa multa, Andrei? O que pode acontecer se a atividade continuar sendo descumprida? Boa noite, Chemaly. Boa noite a todos. A multa vai de R$ 300 a R$ 600 e passa a valer assim que a medida for publicada no Diário Oficial, o que deve acontecer amanhã. A chamada Lei dos Flanelinhas proíbe a atuação em vias públicas. A proposta foi aprovada pelos vereadores no dia 18 de novembro do ano passado por 19 votos a favor e 14 contrários. A fiscalização cabe aos guardas municipais e agentes de trânsito. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Chemaly. Tá certo, Andrei. Obrigado pelas informações. Uma boa noite a ti. Agora a gente vai abrir aqui nessa câmera um espaço para interatividade. O pessoal que participou pelo nosso Facebook, o que será que está achando dessa lei aqui? A lei da Secretaria de Segurança, um projeto que passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado e hoje sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Francisco da Mônica, sou contra, pois muitas vezes eles pressionam as pessoas e se você não tem trocado na hora, ainda ameaçam. Isso já aconteceu, flagrantes aqui, infelizmente. Esse é um dos lados dessa realidade das ruas. Opinião do Francisco da Mônica. Vamos para mais uma opinião aqui dos nossos telespectadores. Rodrigo Wittmann, aqui da capital. Sou totalmente contra, se fosse um valor colaborativo, mas não, são valores absurdos, cobrados antecipados e no final do evento, onde estão? Já foram embora. Muitas vezes aconteceu, inclusive comigo aqui. É uma questão delicada, é uma questão polêmica, porque são em torno de 1.000 flanelinhas em Porto Alegre, apenas 10%, ou seja, 100 desses profissionais são sindicalizados. A gente está vendo a imagem aí do pessoal que é do sindicato, que ia entrar na justiça para coibir essa lei, para, enfim, tentar reverter essa situação, mas sancionada hoje, dificilmente isso deve se reverter. Opinião do Rafael Maia, sou contra essa ação porque várias pessoas vivem dessa profissão e dependem dela para se alimentar. Também é um outro lado dessa realidade das ruas. Quando fui com a reportagem
ouvir esses flanelinhas. Alguns não querem conversar com a gente, alguns têm receio de se mostrar, outros até dizem, é o meu ganha-pão, né? É o meu ganha-pão. Me lembro de um flanelinha que trabalhei na frente do Palácio Piratini, né, ali ao lado da Assembleia. Realmente me parece uma pessoa honesta, mas é uma polêmica, gente. É uma polêmica por quem de nós aqui já não foi achacado por flanelinhas, especialmente em eventos. E o teste de ferro da Prefeitura começa já na semana que vem, com o início do Campeonato Gaúcho, esses grandes eventos. Portanto, a lei está aplicada, polêmica ou não, é a lei que tem que ser vigente. E lei tem que ser cumprida. Daqui a pouco tem SBT Brasil. A todos uma ótima noite. Até amanhã.